computação em nuvem, também conhecida como Cloud Computing, né? Cloud de nuvem e Computing de computação. Computação em nuvem que vem ganhando um mercado, um espaço gigantesco. Eu tenho certeza que você já deve ter utilizado aí algum recurso de Cloud Computing, até sabendo o que está fazendo, ou se de repente não sabia, ao terminar de assistir essa aula vai falar, nossa, eu já uso computação em nuvem e nem sabia. A computação em nuvem, ela vem como uma tendência muito forte para suprir as ideias aí de grandes servidores, até questão de segurança da informação, portabilidade, né? Porque hoje a informática, o que ela busca? Ela busca sempre uma maior velocidade e com o menor tamanho possível, né? Se vocês pensarem, por exemplo, não precisa ir muito longe, eu lembro no meu primeiro computador, lá no começo dos anos 90, você tinha o que lá? O computador desktop, o computador pessoal, não vou nem voltar lá atrás, né? Você pensar, por exemplo, no primeiro computador, o ENIAC, né? O ENIAC, que significava Electronic Numerical Integrated Analyzed Computer, né? Que era um computador que só fazia cálculos integráveis, ou seja, ele fazia adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas enfim, o tamanho foi diminuindo, até mesmo porque, se você pegar a primeira geração dos computadores que trabalhavam com válvulas, né? Aí depois passa a trabalhar, né, com os transistores, aí vem os CIs, os circuitos integrados, posteriormente o chip, e a quinta geração bate forte em miniaturização, não é verdade? Muito bem. Com isso, se você pensar, por exemplo, nós tivemos no dia 11 de setembro, né, de 2001, o problema lá das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. E o que aconteceu? Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe, mas aquele prédio ele era usado como alguns data centers. O que é um data center? Data em inglês, dados. Center de centro, ou seja, um centro de dados. Então, muitas empresas, ela deixa todos os seus dados em um data center, tá certo? Só que quando você trabalha com um data center físico, por exemplo, o que acontece com esse data center? Ele está sujeito, por exemplo, no caso aí do ataque lá, se alguma empresa tinha algum data center lá naquele prédio, o que aconteceu? Foi por água abaixo. Qual uma solução para isso? Eu ter os backups. Então eu tenho 2, 3 data centers. Tanto que é normal e comum as grandes empresas, né? Hoje os dados de uma empresa valem milhões, né? Então hoje os dados de empresas grandes, elas já ficam em data centers fora do país, em data center em outro espaço, não fica apenas no espaço físico onde a empresa trabalha normalmente. Aí que vem a computação em nuvem. A ideia da computação em nuvem é resolver problemas como esse. Hoje, normalmente, é normal, por exemplo, isso eu fiz um histórico, eu sempre gosto de fazer esse apanhado histórico, até porque pode cair questões sobre isso, e para você saber também como que chegou à definição atual. Mas, esse histórico que eu acabei de fazer são para empresas. Se a gente pensar em pessoas, como que a gente, na época do colégio lá, que eu fazia o técnico em 97, 98, 99, como que eu fazia para levar os arquivos? Sei lá, eu fazia um trabalho em casa e queria levar na casa de um amigo. Como eu fazia um trabalho no colégio e queria levar para casa. Como que eu transportava isso? Com memória auxiliar, não é? Qual memória auxiliar que a gente usava naquela época? O disquete. Então o que eu fazia? Você, qualquer outra pessoa que viveu aí no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, gravava as informações no disquete, o disquete que cabia incríveis 1,44 megabytes, né? Se a gente pensar 1,40... Na verdade, devido ao FAT, tudo, de utilização mesmo, ficava 1,38 megabytes. Então você imagina uma pessoa utilizar 1,38 megabytes, é muito pouco, né? Então eu gravava as informações e levava. Ainda corria o risco, isso que eu estou falando do disquete 3,1/4, se eu voltar um pouquinho mais do tempo no 5,1/2, né, ele cabia 1,12 megabytes. Né? Só para vocês entenderem do que eu estou falando, para os mais jovens, né? Eu estou falando disso aqui, ó, disquete 5,1/2, que é esse cara aqui. A chance de estragar era gigantesca, porque se eu colocasse o dedo aqui na fita magnética, pronto, já era o suficiente para acabar. Coloquei o dedo aqui, ó, estragava o disquete. E esse cabia 1,12 mega. Aí, com o 3,1/4,
Melhorou muito isso. Até mesmo porque ele tinha a inteligentíssima ideia, né, que era essa partezinha metálica aqui, onde você conseguia puxar, né? Essa partezinha metálica onde você conseguia puxar, inclusive. Mas aí, opa, voltar aqui. Mas o que acontecia? Nessa partezinha metálica que estava escondida a fita. Então eu já não tinha mais o risco de colocar o dedo lá. Muito bem. Aí, nessa época, existia o incrível Zip Drive. Nossa, o Zip Drive já era... Putz, grilo. Eu lembro que no meu colégio, na minha sala, tinha um menino só que tinha o Zip Drive, porque o pai dele morava no Japão e trouxe para ele. O Zip Drive dele, acho que cabia 100 mega. E a gente achava o máximo, porque era quase 100 disquetes, né? Se você levar em consideração que o disquete era 1,38, a gente pode fazer a conta rapidinho, ó. 100 dividido por 1,38, poxa, eram 72 disquetes. Então eu lembro que quando a gente teve que fazer o trabalho final do técnico, a gente fala, nossa, ainda bem que o Alden é do nosso grupo, que a gente pode colocar as coisas no Zip Drive. Imagina, pessoal, 100 mega. 100 mega, para a gente pensar em relação a giga, que é o que esse pessoal mais jovem está acostumado, 1 giga é 1024 megas, ou seja, um pendrive de 1 giga seriam 10 vezes a capacidade desse Zip Drive que era o nosso Superman da época, né? Então aí nós tínhamos os disquetes, o próprio Zip Drive, que não pegou muito, até porque o custo era alto. Aí entrou em cena os pendrives, né? Hoje é normal as pessoas, na chave de casa, no chave do carro lá, o chaveiro é um pendrive, né? Você tem também a opção de carregar no bolso, entre outras coisas. Um pendrive você tem aí 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, né? E os pendrives são muito legais. Só que o que cada vez mais vocês têm feito? Colocado em um espaço na nuvem lá, colocado na nuvem. Essa é a ideia da computação em nuvem. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco mais sobre as ferramentas, mas pensando aí no Google Drive, que é bem popular, gratuito, eu subo o arquivo no Google Drive, compartilho com o meu amigo, compartilho com o meu outro amigo, compartilho com o meu outro amigo, todo mundo pode ver, tá lá na nuvem, ou seja, tá no servidor lá do Google, não tá em nada físico meu. Então, por exemplo, eu quero gravar essa aula. Como que eu faço hoje? Eu trago esse PowerPoint que eu preparei aqui, eu trago ele num pendrive, tá certo? Mas eu poderia jogar ele na nuvem e abrir aqui. Não é verdade? É claro que, como tudo que tem muitas vantagens, existem algumas desvantagens. O mundo não é só rosa. Digamos que eu use o Google Drive, por exemplo, e eu chego aqui para gravar e caiu a internet. Entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado com alguns aspectos. Mas eu fiz essa introdução, vamos falar um pouco agora sobre o conceito mesmo que eu trouxe para vocês deixarem guardado aí. Vamos lá? Muito bem. Então, até poucos anos atrás, a computação em nuvem, do inglês Cloud Computing, era tida como uma tendência, ou seja, as pessoas falam, nossa, computação em nuvem vai ser uma tendência, né? A aposta era de que ninguém mais precisaria instalar programa algum em seu computador para realizar desde tarefa básica, como mexer em planilhas, documentos do Word, apresentações no PowerPoint, enfim, programas básicos, até trabalhos mais complexos, como imagem, editar uma imagem. Vamos imaginar que esse vídeo que eu estou gravando para você, né, de repente poderia subir ele num servidor lá e tudo mais. Pois tudo seria feito pela internet, que eu acabei de falar. A gente ainda precisa da internet para poder ter o acesso à nuvem, né? Aí, qual que é o conceito de se trabalhar com computação em nuvem, pessoal? Então, quando se fala em computação nas nuvens, fala-se na possibilidade de acessar arquivo e executar de diferentes tarefas. Ou seja, eu utilizo a internet para chegar nesses meus arquivos. Ela vai estar numa nuvem, daqui a pouco vai vir um desenho que vai mostrar bem isso. Os arquivos estão lá e eu acesso eles, né? Por que usa-se a nuvem? Porque a gente não usa o conceito de baixar arquivo quando eu quero pegar um arquivo, a gente não usa o conceito de subir arquivo quando eu quero mandar um servidor, então por isso que até é usado o termo nuvem, tá certo? Então quer dizer que você não precisa instalar aplicativos no seu computador para tudo, pois pode acessar diferentes serviços online para fazer o que precisa, já que os dados não se encontram mais em um computador específico, e sim numa rede.
Aí eu chego num ponto que os donos de empresa, os empresários adoram. Por exemplo, eu trabalho com, vamos lá, vamos pegar um exemplo clássico que é o Office. O Office é composto por Word, que é processador de texto, Excel, que são as planilhas eletrônicas, o PowerPoint, que são as apresentações gráficas, o Access, que é o banco de dados, tal. O que acontece? Eu tenho uma empresa com 20 computadores, tal, e utiliza-se o Microsoft Office lá. O que essa empresa tem que ter? Ela tem que ter as licenças de funcionamento desses softwares, não é? Não vou entrar no mérito, mas tem software que a licença você paga por computador, por máquina, tem licença que você paga um valor X e usa até tantas máquinas, mas esse não é o foco. Com a nuvem, por exemplo, vamos pensar em ferramentas gratuitas, por exemplo, pensando no Google Docs, você pode trabalhar com Word. Então você tem o Docs lá, o de texto, você abre lá o Google Docs, e aí o que acontece? Você tem as ferramentas do Word, as formatações que você tem no Word, sem ter o Word instalado na sua máquina. Percebem isso? Então vamos imaginar uma empresa que antes tinha que comprar as licenças do software. O que acontece quando ela trabalha com computação em nuvem? Ela precisa ter uma bela de uma internet, tá certo? Mas se ela tiver uma bela de uma internet e acesso ao Docs, que tem tanto Word, quanto tem Excel, quanto PowerPoint, no Excel eles chamam de Sheet, né? O Presentation, que é o PowerPoint, você tem todos esses programas ali e você não precisa pagar um tostão de licença, tá certo? É claro que existem parcerias. Por exemplo, se você pensar numa escola, a Google tem toda uma parceria que é o Google for Education, onde, por exemplo, o professor ele ganha um artifício de poder fazer o que a gente chama de salas de aula invertida, né? Que é o famoso Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Então, por exemplo, o professor de geografia, ele está dando uma aula, lembra quando eu tinha aula de geografia, o professor falava, não, porque o relevo tal, não sei o quê. Hoje o professor, o que ele faz? Ele leva os alunos para um laboratório, ou para uma sala específica da Google, que hoje tem isso em algumas escolas, as melhores escolas têm isso, na verdade escolas tops, né? Mas enfim, eu pego lá, vou no Google Maps, e olha, tá vendo pessoal, eu tô falando lá sobre o deserto do Atacama, que é o deserto mais árido do mundo, sei lá se tô falando besteira, tá? Tô dando um exemplo X. Aí você pega e mostra, tal. O professor de artes está falando sobre o Museu da Arte Moderna, e em vez de precisar levar os alunos até lá, não que levar não seja legal, também é, mas o professor ele quer mostrar uma coisa agora, ele entra no site do Museu de Arte Moderna, tem lá, visita 3D, tá certo? Hoje você tem aplicativos para se brincar com matemática, entre outras coisas. Então tudo isso você está trabalhando nas nuvens. Então ele não está físico no seu computador. Isso aqui é um computador, tá pessoal? Realmente é, né? Então aqui, o que acontece? Eu não preciso ter os softwares instalados no computador. Eles estão instalados em outro lugar e eu acesso ele pela nuvem, graças à conexão com a internet. Tudo bem? Tá? Dando continuidade aqui. Uma vez devidamente conectado ao serviço online, é possível desfrutar suas ferramentas e salvar todo o trabalho que for feito para acessá-lo depois de qualquer lugar. É justamente por isso que o seu computador estará nas nuvens, pois você poderá acessar os aplicativos a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet. Basta pensar que a partir de uma conexão com a internet você pode acessar um servidor capaz de executar o aplicativo desejado, que pode ser desde um processador de texto até mesmo um jogo ou um pesado editor de vídeos, que é exatamente o que eu comentei com vocês agora. Eu tenho todos esses programas instalados nas nuvens, tá? E eu acesso ele usando a internet para fazer desde um documento. Por exemplo, imagina, você pode, famoso na época de trabalho de faculdade, TCC, ou depois que você passar no concurso, você estiver trabalhando lá e você precisa fazer um relatório, um documento em parceria com alguém, sem nuvem, como é que era? Eu tinha que fazer no Word, aí eu fazia, mandava o anexo por e-mail para esse meu amigo. Né? Agora, eu pego um arquivo lá no Docs, eu compartilho ele e fica lá. Então, por exemplo, eu e o meu amigo, o Zé do Vento lá, eu e ele podemos alterar ao mesmo tempo, tá certo? Aumenta a produtividade. E o Docs, ele salva instantaneamente. E ele já mostra para mim quem editou tal coisa. Então, depois eu ainda posso chegar no meu amigo e falar, ô meu, escrevi mais, hein? Né?
Então, quer dizer, você ganha uma série de recursos. E é tempo real, é real time o tempo inteiro. Aqui, esse desenho é bem bacana, tá? Eu gosto de mostrar ele porque ele mostra bem o conceito das nuvens. Então eu tenho aqui a nuvem, onde seria o quê? O servidor. O servidor, ele vai mandar informação para tudo. Ele pode mandar informação para um notebook, tá certo? Ele pode mandar informação, então aqui ele pode mandar para o PC, né? E aí quando eu falo em PC, pode ser um desktop, pode ser um notebook, tá? Ele manda também as informações para, na verdade, manda e recebe, né? O movimento é ida e vinda, é download e upload. Então ele manda para as memórias auxiliares, que aqui nesse desenho está representado por um disquetinho, né? Mas aqui quando a gente fala em memória auxiliar, o que as pessoas mais usam é o famoso pendrive, né? Aí ficou feio. Não que as outras tenham ficado bonito, mas pendrive. Também pensando aqui, tanto o processo de ida e vinda em tablets, tá certo? Tanto o processo de ida e vinda em smartphones. Hoje eu posso, por exemplo, tem lá o Google Calendar, né? Que é um software de calendário, eu posso criar toda uma agenda, pô, tal dia eu tenho uma gravação, tal dia eu tenho uma reunião, tal, e se eu tiver ele atrelado ao meu smartphone, eu posso fazer o quê? Eu recebo um comunicado, então sabe, por exemplo, falta 20 minutos para a gravação tal, falta 20 minutos para a reunião tal, meu celular toca, eu falo, putz, tem tal coisa, né? Então quer dizer, o mundo está na sua mão, essa é a verdade, né? E com isso, também para fechar, e não menos importante, nós temos acesso a periféricos, onde essa imagem que eu peguei na internet referencia uma impressora, mas pode ser qualquer periférico. Então hoje a computação em nuvem, ela atinge de A a Z, ela atinge tudo quanto é computadores mesmo, propriamente dito, quanto tablets, smartphones, periféricos, pendrive e outros, tá? Aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês que eu acho bem bacana. Espera aí, aqui. Aqui, muito bem. Se eu pegar aqui, ó, se eu jogar, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei uma imagem, mas tem várias, né? Se eu usar a internet aqui, ó, você tem uma série de imagens que representam a computação em nuvem, tá? E percebem que todas elas têm mais ou menos o mesmo conceito, tá certo, pessoal? Muito bem, voltando aqui para cá, em características, vamos trabalhar com as características agora. Muito bem. Uma das vantagens da computação em nuvem, do cloud computing, é o acesso a aplicações a partir da internet, que é o que a gente vem batendo na tecla desde o começo dessa aula, sem que estas estejam instaladas em computadores ou dispositivos específicos, tá ok? Mas há outros benefícios significativos, então vamos falar algumas coisas que a gente ainda não falou. Na maioria dos casos, o usuário pode acessar as aplicações independentemente do seu sistema operacional ou do equipamento usado. Putz, isso é show de bola. Então o que acontecia? É o lance das limitações. Então às vezes a pessoa não tinha o Office, Microsoft Office, usava o BR Office, aí você tinha problema para abrir compatibilidade de arquivo, ou algum arquivo que não abre em um sistema operacional específico. Então tudo isso está finalizado com a computação em nuvem. Tá? Essa parte não tem isso, porque está na internet, não está no meu programa local, tá certo? O usuário não precisa se preocupar com a estrutura para executar a aplicação. Então, é aquela história, caramba, para eu instalar esse editor de vídeos aqui no meu computador, eu preciso ter tanto de RAM, eu preciso ter todo um equipamento, preciso ter todo um aparato. Esquece hardware, porque aquele software que você está usando não está no seu computador, ele está na nuvem, tá certo? Então, você perde essa limitação de hardware também.
Procedimentos de backup, controle de segurança, manutenção, entre outros, que é o que eu falei. A tendência, embora eu acho que no Brasil ainda deve demorar um pouco, mas a tendência é que os grandes data centers passam a ser nas nuvens, tá certo? Então, empresas que investiam fortunas em data centers físicos, a tendência é que com o passar do tempo é utilizar outros data centers. Você pega empresas aí como LocalWeb, por exemplo, você entra no site da LocalWeb, um dos grandes serviços que já tem lá é computação em nuvem, né? Streaming. Então são ferramentas que há pouco tempo não existiam e que hoje são, tipo, fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Compartilhamento de informações e trabalho colaborativo se tornam mais fácil, pois todos os usuários acessam aplicações e os dados do mesmo local, ou seja, na nuvem. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Você vai fazer um trabalho de escola ou um trabalho fazer algo do seu trabalho mesmo, algum relatório, alguma apresentação que seja, você abre ele está lá na nuvem e você pode editar em tempo real com outra pessoa. O que acontecia muito antes? Era normal. Você salvava, aí você mandava para o seu amigo, aí seu amigo salvava. Aí chegava uma hora que dava erro de versões, e aí alguma coisa que você fez, a versão 4 se perdeu, então, ou seja, toda alteração da versão 4 foi para o espaço. Então isso acontecia muito, tá certo? Dependendo do fornecedor, o usuário pode contar com alta disponibilidade. Se um servidor parar de funcionar, por exemplo, as demais que fazem parte da estrutura continuam a oferecer esse serviço. Então foi o que eu falei. Eu dei um exemplo da LocalWeb, da Host Location, sem ideia de fazer comercial, pelo contrário, são conhecidas, né? É o mesmo exemplo quando eu falo de um portal, eu falo do UOL, falo do Terra. Então, por exemplo, você contrata uma empresa que te dá um suporte legal de computação em nuvem, digamos que uma parte dela caia, se ela tiver uma estrutura bacana, ela tem lá os famosos RAIDs, né? Ela tem os espelhos para poder não parar e ficar funcionando o tempo inteiro, né? sem interrupção nenhuma. O usuário pode contar com o melhor controle de gastos, né? Ou seja, muitas aplicações em cloud computing são gratuitas e quando é necessário pagar, o usuário só o faz em relação aos recursos que usar ou ao tempo de utilização. Não é necessário, portanto, pagar por uma licença integral de uso. Ou seja, quando eu trabalho com nuvem, eu tenho vários serviços grátis, mas às vezes eu trabalho com um volume de informações muito grandes, eu vou pagar ele proporcionalmente. Eu não tenho que ficar pagando licenças, né, como eu comentei com vocês. Ou seja, são a parte tanto de uso, né, quanto financeiro, são muito atrativos, né, não é isso? Aqui, para finalizar essa parte aqui, essa aula, nós temos que, dependendo da aplicação, o usuário pode precisar instalar um programa cliente em seu computador ou dispositivo móvel, afinal de contas ele é multiplataforma, ele é responsivo, mas nesses casos, todo ou a maior parte do processamento e até mesmo o armazenamento a gente entra bastante em cloud storage, tá? Fica por conta das nuvens. Note que, independente da aplicação, com a cloud computing, o usuário não necessita conhecer toda a estrutura que há por trás. Ou seja, ele não precisa saber quantos servidores executam determinada ferramenta. Então eu não preciso ficar me preocupando com essas compras, tá? Quais as configurações de hardware são utilizadas, como até mesmo o escalonamento é feito. Onde está a localização física desse data center, enfim. Então, eu não preciso me preocupar com o físico. Essa é a chave da computação em nuvem para eu terminar essa primeira parte. Tá? A computação em nuvem, eu tenho os softwares todos em um local na nuvem. Por isso que chama computação em nuvem, eu não tenho ele fisicamente. Tá claro, pessoal? Com isso a gente finaliza essa primeira etapa de computação em nuvem. Tchau, tchau!